Oi, tudo bem? Sentei aqui na minha poltrona de amamentação, amamentando a Maria, para abrir meu coração para vocês. Hoje eu vou fazer meu relato de parto, vou contar como tudo aconteceu. Hoje eu estou com 37 dias de parida, tem 37 dias que a minha filha nasceu e eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Eu já vou iniciar dizendo que eu romantizei um parto durante toda a minha gestação. Que parto era esse? O parto vaginal. Nós vivemos em bolhas, né? Vocês sabem que nós criamos uma bolha, a gente consome só de certos conteúdos, cada pessoa vive dentro de uma bolha. A minha bolha, ela é do natural, do simples, da natureza. Então, o grande sonho da minha vida era ter parto normal. Eu romantizei isso e eu me imaginava, não me imaginava de outro jeito, eu tinha certeza que a minha filha nasceria de parto vaginal. Eu imaginava só o seguinte, o meu corpo ele sabe parir, a minha filha sabe nascer, eu terei um parto normal, não tem outra opção, meu parto vai ser normal, vai ser vaginal. Muito porque minha mãe teve 4 partos normais, né, vaginais, e eu acreditava que eu seria igual a ela, uma louca. Então eu romantizei mesmo, eu cheguei a cogitar parto domiciliar, eu me preparei com fisioterapia para o parto normal, então eu cheguei a meio que contratar a minha fisioterapeuta para estar aqui comigo, só que acabou que nem teve como ela vir, o parto foi pelo SUS. E eu fiz o acompanhamento nesse hospital, sempre que eu precisava. Não é que eu fiz o acompanhamento, meu acompanhamento foi no postinho, só que o hospital de referência é esse hospital, que é o único da cidade. Não estou aqui para falar mal de ninguém, só estou aqui para contar o meu relato. Então, sempre que a enfermeira do postinho ou a médica não podiam me atender, porque a médica ela não é obstetra, elas me encaminhavam para o hospital de referência que está na caderneta da gestante, que é esse hospital aqui da cidade. Então, por volta do 9º mês, eu fui maltratada, eu sofri violência obstétrica nesse hospital, por conta de uma queixa que o médico se negou a me atender. E aí, minha filha, meu mundo desabou, aí eu nem sei explicar tudo que eu pensei, porque assim, já é uma fase tão complicada, eu já tinha passado por tantas coisas. Então, o pulmão da minha filha já estava amadurecido, eu tinha muito medo dela fazer cocô na barriga. E eu já estava no 9º mês. A partir do 6º mês, ela já estava cefálica, mas ela não estava encaixada. Então, isso não seria um empecilho para eu não ter parto vaginal. Então, os médicos diziam assim, ela pode encaixar até no momento do seu trabalho de parto. Então, se ela está cefálica, ótimo, já é um sinal maravilhoso. Então, tudo encaminhava para eu ter o meu parto dos sonhos. Com essa violência que eu sofri, obstétrica, eu comecei a ter uma repulsa desse parto, porque eu tinha medo de cair nas mãos desse médico no hospital. Porque aqui o hospital, o médico de plantão, então se eu queria um parto vaginal eu tinha que esperar bem a hora que minha filha quisesse nascer e poderia coincidir de ser o médico, como coincidiu de ser esse médico. Só que nós vamos chegar lá. E aí eu fui na rede privada aqui, pesquisei, só que na rede privada não tinha a assistência que o hospital público tem. Por exemplo, a UTI. Eu poderia precisar. Durante a minha gestação eu cheguei a ir para a UTI. Então eu não poderia ser irresponsável ao ponto de pensar que no meu trabalho de parto eu não precisasse ir também. E aí eu voltei, coloquei meus pés no chão e entreguei nas mãos de Deus. E aí passou aquela angústia que eu estava, daquele maltrato do médico. E eu voltei a esse meu sonho. Então, 40 semanas, quando eu fiz 40 semanas, que foi na terça-feira, dia 22 de agosto, eu já estava muito apreensiva, claro, já estava com muito medo. E eu já comecei a pensar que eu não conseguiria ter um parto vaginal. Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir, minha filha não encaixou. Eu não estou sentindo nada que dê sinais de que eu estou entrando em trabalho de parto. Mas aí eu segui, aí quando foi isso foi na terça, quando foi da quarta para quinta, na quinta de madrugada, no dia 24, eu comecei a sentir algumas coisas. Então ali eu já comecei a ter certeza que eu estava entrando em trabalho de parto. Só que
O que eu estava sentindo poderia durar 6, 7 dias ainda, porque eu estava com 40 semanas, poderia ir até 41. Aí as coisas começaram a andar, então na quinta-feira de madrugada, como eu falei, eu comecei a sentir dores, que era uma dor aqui no pé da barriga mais forte, como se fosse uma cólica bem mais intensa. E na quinta, durante o dia, eu comecei a sangrar. Então a gente não sabia se era tampão, se eu estava sangrando, se era mecônio, sei lá, na minha cabeça estava doida. Aí quando foi na quinta à tarde, eu segurei da madrugada até 3 horas da tarde. Quando foi 3 horas da tarde, que eu já estava sangrando mesmo, eu fui a essa maternidade. Cheguei lá, não era o médico, graças a Deus. Mas o médico também não veio, não me atendeu. Eu fui atendida por uma enfermeira. Depois que eu descobri que foi uma enfermeira que fez o toque em mim, e ela falou que eu não tinha dilatação alguma, que eu estava sentindo. Era assim, o início de um trabalho de parto, mas como o nome bem diz, o parto ele é trabalhoso e eu tinha que ir para casa e eu não precisava voltar lá tão cedo, só quando as contrações estivessem mais ritmadas. E aí ela explica, ou se eu tivesse sangramento de sangue vivo. Aí foi o que aconteceu. Eu perdi um coágulo de sangue vivo bem grande. Aí eu retornei, meu esposo já estava em casa. Aí quando foi 8 horas da noite, a dor começou a intensificar muito mais. Então eu já estava só com compressa de água morna o tempo todo na minha barriga. Eu não sentia dor nas costas, como falam. Eu sentia dor no pé da barriga. E era uma dor insuportável. Então eu ficava só no banheiro. E aí eu não conseguia mais deitar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada. Aí eu fiquei com meu esposo no carro, foi como eu consegui dormir um pouquinho, nós fomos pro carro, eu fiquei lá um pouquinho no carro. Depois nós fomos dar uma volta de carro na cidade para ver se acalmava mais um pouco a dor que eu estava sentindo, melhorou a dor. E nós ficamos nessas tentativas, entrei em contato com a minha físio para ela vir ficar comigo. Ela disse que não podia vir porque tinha acontecido um caso bem triste na família dela. E aí eu comecei a me desesperar, eu só chorava. E eu abraçava meu esposo. E eu não sabia o que... Eu dizia que eu era fraca, eu dizia que eu não estava aguentando, eu dizia que eu ia morrer. E ao mesmo tempo, quando eu retornava ao hospital, eu escutava que eu não estava em trabalho efetivo, que a dor ia aumentar ainda mais. Então eu sentia que, em outras palavras, elas queriam dizer que eu era fraca, que eu estava sendo muito frágil. E como eu escutei da boca do médico isso, mas eu vou chegar lá. E aí procedeu, voltamos para casa. Quando foi por volta de 3 da manhã, eu falei pro meu esposo que eu não estava mais aguentando ficar sozinha, que eu queria conversar com alguém. Aí ele sugeriu que a gente fosse na casa da prima dele, que é nossa amiga, família, é uma pessoa que é da nossa família. Fomos lá para casa dela e ela acordou, ficou com a gente. Nós ainda andamos de carro, viemos aqui em casa buscar os documentos, porque quando chegou perto de 4 da manhã, eu senti que eu não aguentava mais. E eu estava me segurando para voltar, retornar à maternidade, por conta do que eu já tinha escutado, né? E eu sentia que elas iam me mandar de novo para casa. Aí eu retornei, 4 da manhã, nós retornamos à maternidade. E fui atendida novamente, e aí eu estava com 4 centímetros de dilatação, se eu não me engano, 3 ou era 4 centímetros. E o médico falou que iria me deixar lá, que eu poderia ficar lá, mas que eu não deitasse, eu ficasse caminhando para que fosse mais efetivo o meu trabalho de parto. Então eu já estava com mais de 24 horas, começou a ter dilatação. Eu estava com uma confusão mental muito grande, porque eu sentia que ali tinha chegado o momento de conhecer minha filha. Eu sentia que ali tinha chegado o momento de eu realizar meu sonho de ter meu parto vaginal, de conhecer minha filha através disso. E ao mesmo tempo eu sentia que não estava sendo efetivo, que eu estava sofrendo muito, e na minha cabeça que eu estava sendo muito frágil, muito fraca, e que eu estava deixando meu sonho escorrer, de água escorrer pelas minhas mãos, porque eu não ia ter um parto vaginal, seria por culpa minha. Então tudo isso eu passava pela minha cabeça, eu não conseguia expressar. Eu sei que eu chorei muito, eu só conseguia falar que eu era fraca, que eu não estava conseguindo, que eu não ia aguentar aquela dor. Eu cheguei a pedir para ele para fazer a minha cesárea, porque eu tinha muito medo da minha filha fazer cocô na barriga. Porque quando eu estive na UTI,
durante a gestação, o pulmão da minha filha, os pulmões, eles foram amadurecidos. Então, teoricamente, se passasse da hora dela nascer, eu tinha muito medo dela fazer cocô, como realmente ela fez. Aí, voltando lá, o médico pediu que eu ficasse caminhando, então eu fiquei caminhando. Quando foi por volta de 5h10, 5h20, eu não aguentei mais, falei que eu queria deitar. E deitar pra mim era insuportável, a dor do deitar. Mas aí eu fui lá, consegui, deitei, fiquei deitada. Eu não conseguia ficar distante do meu esposo, eu não conseguia perder ele de vista. Então ele ficou aqui do meu lado, ele ficou sentado naquele banquinho que a gente sobe na maca. Ele ficou sentado ali do meu lado, segurando na minha mão. E uma forma que a gente encontrou era ele me apertando aqui nas costas, porque aí a dor já começou a vir para as costas nesse momento. Aí quando foi 5h50 da manhã, a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, eu olhei, eu vi que o líquido estava clarinho. Então, aliviou, que eu sabia que minha filha não tinha feito cocô na barriga, não tinha mecônio, mas aí as dores intensificaram e era uma em cima da outra. Durante a gestação, quando eu fui para a UTI, eu tive o episódio de plaquetas baixas, por isso que eu fui para a UTI. E o médico, ele não poderia fazer minha cesárea, o médico ele não pode fazer a cesárea, se ele não souber como estava as minhas plaquetas naquele momento. Porque se caso estivessem baixas, a anestesia é por intubação. Então não é uma anestesia rápida, uma anestesia normal. Então o médico já veio, aquele mesmo médico da quinta tarde, ele já veio e ele já falou que eu realmente não estava em trabalho de parto efetivo, minha bolsa já tinha estourado, eu já estava sofrendo muito, e por isso ele ia conversar com o médico do outro plantão, para que o médico fizesse a minha cesárea na hora que chegasse. Nesse momento, eu não sei mais o que eu senti. Eu acho que eu só entreguei para Deus e imaginei que ali seria mesmo o fim do meu sonho de ter meu parto normal, mas que seria o início da vida, o início da minha felicidade, o início de tudo, que era através daquele parto que eu conheceria minha filha, que a minha filha nasceria bem, que eu e ela ficaríamos bem. Então eu só entreguei para Deus e eu senti que ali seria daquele jeito, que eu não ia ter mesmo o parto que eu sonhei, e meio que a ficha caiu e eu me desesperei ainda mais. Então eu fiquei desesperada, eu queria que passasse logo. Aí vieram fazer a coleta do meu sangue para ver como estavam minhas plaquetas. E aí o tempo foi passando, para mim parecia tudo muito uma eternidade. E quando eu fui para a enfermaria, eram por volta de 7h30 da manhã já. Porque até então eu não estava na enfermaria, eu estava numa sala, uma salinha de acolhimento que tem lá no hospital. Depois eu fui para a enfermaria. No meio disso tudo, eu fiquei sabendo que o médico do plantão, o médico que faria minha cesárea, seria aquele médico que me maltratou. E aí, novamente, tudo começou a ficar mais difícil. Eu tinha muito medo, eu comecei a pensar que ele não faria minha cesárea direito, que ia ter complicação, que eu iria para UTI de novo. Gente, não foi fácil. Esse dia na minha vida não foi fácil. E eu não tinha parado ainda para revisitar esse momento, como eu estou fazendo agora. Então eu posso estar falando assim devagar, porque realmente eu estou revendo todas as cenas. Mas aí o médico veio e aí ele me reconheceu, porque foi ele que me enviou para Teresina quando eu tive o episódio de plaquetas baixas. Foi ele que me mandou para Teresina, que é a capital, para que eu ficasse lá, eu fosse para a maternidade lá, e de lá eu fui para a UTI. Então ele me reconheceu, aí ele começou a falar que se ele não tivesse me enviado naquele momento, iria morrer eu e minha filha, porque o nosso caso era muito grave. Mas aí as coisas começaram a se encaixar, sabe? Eu comecei a pensar, eu acho que ele estava em um dia ruim, não sei. Eu também comecei a me culpar, eu acho que eu vim para o hospital antes da hora, durante aquele episódio lá que eu falei para vocês, com 9 meses, que eu fui maltratada por ele. Então ele fez tudo isso, veio, conversou com a gente, disse que estava só aguardando o resultado do meu exame de sangue, porque ele não poderia fazer, como eu já falei, minha cesárea sem esse resultado.
E se minhas plaquetas estivessem abaixo, ele não poderia fazer, ele não faria aqui na cidade, ele me enviaria para a capital. Mas eu tinha certeza que minhas plaquetas não estavam baixas, porque eu tinha feito já exame de sangue bem recente, então fiquei só esperando. Só que o que acontece? O bioquímico, ele atrasou, ele não chegou no horário. Era para ele chegar às 7 horas, ele veio chegar quase 9 da manhã. Então, quando ele fez um exame de sangue, o médico, ele já vinha, ele já estava, ele falava, olha, o médico, ele também já estava agoniado, ele começou a dizer, eu já falei que o caso dela é urgência, que essa menina tem que ir logo para a sala de cirurgia. Ele falava para as enfermeiras assim na minha frente, e as enfermeiras não podiam fazer nada, coitadas, porque o bioquímico não tinha chegado, e até o médico chegou a ir lá falar com o bioquímico. Aí até que ele fez. Aí quando foi 9h30 da manhã, ele entrou na sala e ele falou, olha, suas plaquetas estão 200 e alguma coisa e nós vamos fazer a cesárea agora. A cadeira de roda já estava indo lhe buscar para a gente subir para a sala de cirurgia. Aí nesse momento eu já tinha batido em parede, eu já tinha esmurrado, eu já tinha chorado, já tinha gritado, já tinha dito que ia descobrir quem era esse bioquímico, que eu ia denunciar ele, mas aí quando eu fui para a sala de cirurgia as coisas, minha cabeça começou a entender que eu não conseguiria ter minha filha de parto normal, porque não estava avançando, que seria o melhor para nós. E aí meu esposo foi até a porta, eles não deixaram entrar, mas aí eu entrei na sala de cirurgia desesperada. Eu chorava, um choro assim, quase um choro de criança querendo o colo da mãe. E aí o médico foi e falou pra mim, nesse momento, quando eu sentei na maca, ele falou assim, minha filha, como você queria ter um parto normal desse jeito? Em outras palavras, ele disse assim, como você queria ter um parto vaginal sendo fraca desse jeito? E eu falei, doutor, era meu sonho, é o sonho da minha vida, eu ainda tive forças para falar isso. E uma enfermeira que foi um anjo naquele dia, um anjo, que Deus proteja a vida daquela mulher, da família dela, dos filhos dela. Ela foi um anjo para mim, ela veio e ela colocou a testa na minha testa, segurou minhas 2 mãos e começou a orar e pedir que eu me acalmasse, porque a hora estava chegando o momento de eu conhecer minha filha, que aquela dor seria a última. Eu tive uma contração muito forte, bem na hora que o médico estava aplicando a anestesia e eu não poderia me mexer. E ela começou mesmo a me acalmar e eu comecei a internalizar aquelas palavras dela e a acreditar que ali seria o melhor para nós. Aí na hora que o médico aplicou a anestesia, já pediu para eu deitar, e quando eu deitei, aí é tudo muito rápido, gente, durante a cesárea. É um procedimento muito rápido, eu não imaginei que fosse tão rápido. Eu tinha muito medo, porque o corte, aquela famosa 7 camadas. E quando eu entrei, quando eu levantei lá na enfermaria, da maca da enfermaria para sentar na cadeira de roda, eu vi que aonde eu estava escuro. E ali eu já soube, ali eu já tive certeza que minha filha tinha feito cocô na barriga. Aí eu já entrei na sala de cirurgia falando, ela fez cocô na barriga. O médico disse, como é que você sabe? Eu falei, porque lá o líquido que eu estava, lá na cama, tá escuro, o líquido estava escuro. Aí ele, calma. E aí, na hora que o médico abriu a minha barriga, ele falou, realmente já tem cocô, já tem mecônio. Demorou um pouquinho pra chorar, só que ela chorou e aí ela veio pra mim, Aí aquele momento o mundo para, é mágico, tudo faz sentido, tudo que eu passei pra mim não tinha sido nada, porque a minha filha estava ali comigo, estava bem, e agora tá com soluço. Quando o médico tirou ela da minha barriga, que ele foi fazer lá os procedimentos para costurar, ele Quando o médico tirou ela da minha barriga, que ele foi finalizar lá os procedimentos para costurar, ele falou, minha filha, se você quiser ter outro filho, se programe logo para ter cesárea, porque você não tinha sinal algum de conseguir ter essa filha normal, realmente. Aí ele falou, realmente não é só querer, o seu corpo ele tem que estar preparado para você conseguir ter
esse parto vaginal. Eu senti que nesse momento ele queria me pedir uma desculpa, ele se arrependeu do que ele tinha me falado lá na porta, de ter perguntado como que eu queria ter um parto vaginal daquele jeito. Ou seja, sendo fraca, como ele me julgou. E aí ele falou que realmente eu não tinha sinal algum, ela não estava encaixada. Tanto é que fizeram força aqui em cima, ela estava muito colada aqui em cima em mim, muito mesmo. Ele precisou que ajudassem ele aqui a apertar abaixo dos meus seios para que ele conseguisse puxar ela. E foi isso, não sei se eu consegui falar muito bem. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, falando sobre algo, fazendo um relato de algo. Mas talvez eu tenha sido repetitiva, talvez eu tenha falado muito, pensando, porque realmente eu estou revisitando aquele momento. Não quero gravar outro vídeo, já é a segunda vez que eu inicio. A primeira vez eu iniciei, gravei até 10 minutos, desisti, gravei de novo porque eu estava chorando. Não quero gravar de novo, porque também vai ficar um vídeo sem sentimento. Esse foi o meu relato de parto, um parto que eu queria muito que fosse vaginal. Passei por todas as etapas para que fossem, só que minha filha não encaixou, eu não dilatei completamente e a gente precisou ir para uma cesárea. Então, eu não tenho mais pesquisado, não tenho mais lido sobre, mas eu sei que a cesárea ela foi criada para salvar vidas e eu prefiro pensar assim, prefiro pensar que o parto cesáreo ele salvou a minha filha e salvou a mim. Salvou as nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos para que o meu canal chegue a mais pessoas, aumentando o meu propósito. Dê joinha, comente aqui embaixo, se inscreva no meu canal e tchau!